É hora de celebrar a nossa tradição. Apresentamos o Reingrid, o programa que cultiva a tradição alemã na cidade de Agudo. Acompanhe. Sie hören heute Radio Agudo 90,1 FM mit unserer Sendung Reingrid. Ich bin Rainer und gemeinsam mit Ingrid präsentieren wir euch in den nächsten 60 Minuten einen Auszug aus der Historie Emancipação der Frauen in Deutschland. Bom dia, queridos ouvintes! Vocês estão ouvindo a Rádio Agudo, a 90.1 FM, com o nosso programa Reingrid. Eu sou a Ingrid e, junto com o Rainer, apresentaremos a vocês, nos próximos 60 minutos, um trecho da história da emancipação feminina na Alemanha. Nosso programa hoje é dedicado a nós, mulheres, seja no Brasil, na Alemanha, no mundo. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Aqui na Avenida Concórdia são 10 horas e 33 minutos da manhã, uma manhã de sábado lindo depois dessa chuva maravilhosa. Hoje é dia 7 de março de 2026 e uma temperatura de 24 graus aqui na Avenida Concórdia. Na Alemanha, são 14 horas e 33 minutos da tarde e uma temperatura de 9 graus. Na Alemanha, a primavera está se aproximando, a neve está indo embora aos poucos e isso faz com que as pessoas se encham de esperanças para que a primavera chegue e o sol apareça. O fuso horário entre os dois países é de 4 horas. Herzlich willkommen zu einer Zeitreise der besonderen Art. Wusstet ihr, dass Frauen in Deutschland bis 1977 ihren Ehemann um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie arbeiten wollten? Kein Witz. Heute, im Jahr 2026, blicken wir zurück auf einen Weg, der von Mut, Tomatenschlachten und harten Gesetzesänderungen gepflastert war. Von Mary Juchatz über Alice Schwarzer und Shirin David. Wir erklären heute, wann, wie und wo wurde die deutsche Frau eigentlich frei. Wir starten mit einer Ansage, die klarstellt, dass Rollenbilder von gestern heute keinen Platz mehr haben. Bem-vindos a uma viagem no tempo muito especial. Hoje dedicamos o programa a todas as mulheres. Vocês sabiam que até 1977, as mulheres na Alemanha precisavam pedir permissão aos maridos para trabalhar? Não é brincadeira. Hoje, em 2026, relembramos um caminho pavimentado com coragem, batalhas e mudanças legais difíceis, de Mary Juchatz a Alice Schwarzer e Shirin David. Vamos explorar como foi e onde as mulheres alemãs realmente se tornaram livres. Começamos com uma declaração que deixa claro que os modelos de ontem não têm lugar no dia de hoje. Para começar, vamos escutar uma música. Hoje as músicas são selecionadas combinando com a emancipação das mulheres. Então vamos escutar a primeira música de Jennifer Rostock, Hengsten. Am 8. März eines jeden Jahres wird mittlerweile weltweit der Tag zu Ehren der Frau gefeiert. Morgen ist der 8.3.2026. Dieses Datum, 8.3., wurde erst 1921 festgelegt, obwohl der Frauentag seinen Ursprung bereits im Jahr 1911 hatte und am 19. März gefeiert wurde. Jedes Jahr hat der Weltfrauentag ein anderes Motto. 2026 lautet das internationale Motto Rechte, Gerechtigkeit, Handeln für alle Frauen und Mädchen. Todo ano, em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher é comemorado em todo o mundo. Amanhã é 8 de março de 2026. Essa data só foi estabelecida em 1921. Embora o Dia da Mulher tenha surgido em 1911 e fosse comemorado em 19 de março. A cada ano, o Dia Internacional da Mulher tem um tema diferente. Em 2026, o tema internacional é Direitos, Justiça, Ação,
para todas as mulheres e meninas. Vamos escutar a próxima seleção musical. A seleção musical é de Katja Epstein. Theater. Wir schreiben das Jahr 1918. Die Welt liegt in Trümmern, aber für die Frauen in Deutschland geht die Sonne auf. Am 19. November wird das aktive und passive Wahlrecht eingeführt. Nach der Einführung des Frauenwahlrechtes, es ist der 19. Februar 1919, in der Weimarer Nationalversammlung herrscht Unruhe. Es tritt eine Frau ans Mikrofon. Ein Moment, der Geschichte schreibt. Marie Juchatz aus der Sozialdemokratischen Partei Deutschland, SPD, als erste Frau am Rednerpult der Weimarer Nationalversammlung. O-Ton, Maria Juchatz. Meine Damen und Herren, es ist das erste Mal, dass eine Frau als Freie und Gleiche im Parlament zu Volke sprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat. Man beachte bei der Reihenfolge Herren und Damen. Ein bewusster Bruch mit der Etikette, ein Signal für eine neue Ära. O ano é 1918. O mundo está em ruínas, mas para as mulheres na Alemanha, o sol está nascendo. Em 19 de novembro, o sufrágio ativo e passivo é introduzido. Após a introdução do sufrágio feminino, é 19 de fevereiro de 1919 e há agitação na Assembleia Nacional de Weimar. Uma mulher se dirige ao microfone. Um momento que faz história. Maria Juchatz é do Partido Democrático Social, SPD, como a primeira mulher na tribuna da Assembleia Nacional de Weimar. Trecho do áudio de Maria Juchatz. Senhoras e senhores, é a primeira vez que uma mulher, como cidadã livre e igualitária, tem permissão para se dirigir ao povo no parlamento. E gostaria de afirmar aqui, de forma bastante objetiva, que foi a revolução que superou os antigos preconceitos também na Alemanha. Observem a ordem. Senhoras e senhores. Uma quebra deliberada com a etiqueta, um sinal para uma nova era. Agora são 10 horas e 46 minutos na Avenida Concórdia. Vamos escutar a próxima música. A próxima música fala de luz. Luz que o mundo precisa. Jupa, Eure Licht, a tua luz. Ein super Lied für den morgigen Weltfrauentag. Ein super Lied. É uma música muito bonita para o dia de amanhã, para as mulheres. Linda. Espero que não se entendeu tudo em alemão, mas que sentiu a melodia. Muito linda. Ein Skandal für die Ohren der damaligen Männerwelt um 1919. Doch der Grundstein war gelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es, Trümmer weg, Frauen. Wer hat's getan? Die Frauen. Aber die Rechte der Frauen blieben oft unter dem Schutt begraben, bis Elisabeth Selbert kam. Sie ist eine der Mütter des Grundgesetzes und kämpfte 1949 den Satz durch, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Punkt. Doch das bürgerliche Gesetzbuch war sturer. Der Mann blieb das Oberhaupt, das Idealbild der Frau, die perfekte Hausfrau in der Monotonie der Vorstadt. Ein Gefühl, das die neue deutsche Welle, Musik, später perfekt eingefangen hat. Escândalo para os ouvidos do mundo, dominado pelos homens da época, mas a base havia sido lançada. Após a Segunda Guerra Mundial, a ordem do dia era remover os escombros, mas os direitos das mulheres muitas vezes permaneceram enterrados sob os destroços. Até que Elisabeth Selbert surgiu. Ela é uma das mães da lei fundamental e,
em 1949, lutou pela frase "Homens e mulheres são iguais". Ponto final. Mas o Código Civil Alemão, BGB, foi muito inflexível. O homem continuava sendo o chefe da família. A imagem ideal de uma mulher? A dona de casa perfeita na monotonia dos subúrbios. Um sentimento que a emissora da rádio Neue Deutsche Welle, Nova Onda Alemã, capturou perfeitamente mais tarde. Vamos escutar essa música que transmite essa monotonia. A música é de Ideia e se chama Monotonia. Monotonie. In den 1950er und 60er Jahren brodelte es unter der Oberfläche. Die Forderungen nach echten Männern, die die Gleichberechtigung nicht als Bedrohung sahen oder sehen, wurde lauter. Inadeta hat das 1982 in eine Hymne gegossen, die heute noch jeder mitsingen kann. Nas décadas de 1950 e 1960, as coisas fervilhavam por baixo da superfície. A demanda por homens de verdade, que não vissem a igualdade como uma ameaça, crescia cada vez mais. Em 1982, Inadita captou esse sentimento em um hino que todos ainda podem cantar até hoje juntos. Eu acho que na Alemanha as mulheres são muito, muito mais emancipadas hoje em dia do que aqui no Brasil. É realmente uma diferença muito grande. Eu gostaria de saber de você, Rainer, como foi essa evolução? Você, nessa década, 1950, ainda não, mas 1960, você acompanhou um pouco de como foi a emancipação das mulheres na Alemanha. Du hast 1960, ab daher kannst du ein bisschen erzählen, wie war diese Entwicklung von der Emanzipation der Frauen in Deutschland zu diesem Zeitpunkt? Naja, 1960 habe ich noch nicht so viel damit erlebt, aber ich habe natürlich die Geschichte miterlebt. Die Emanzipation der Frauen oder die Gleichberechtigung der Frauen war für die Frauen ein sehr harter Kampf. Und das lag auch mit daran, dass in der damaligen Zeit die Frauen, die Familien größer waren. Da gab es nicht nur 1 oder 2 Kinder, da gab es 4, 5, 6, 9. Eu vou traduzir para a gente não se prolongar muito. Naquela época, as famílias tinham mais filhos. Hoje em dia é normal ter uma criança, no máximo 2, mas naquela época tinha mais filhos, e isso era muito difícil para as mulheres conseguirem fazer as coisas em casa, criar os filhos, e não tinha tempo para trabalhar, não tinha esse espaço para as mulheres. Und mit so vielen Kindern musste der Mann arbeiten, und natürlich musste die Ehefrau natürlich, sagt man heute so, zu Hause bleiben. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg, und nicht jede Familie oder die wenigsten Familien konnten sich eine Haushälterin leisten, die auf die Kinder aufpassen könnte. E naquela época era normal que os homens saíam para trabalhar de manhã e traziam o dinheiro para casa, enquanto que as mulheres faziam os deveres de casa e criavam as crianças, porque naquela época não tinha condições de colocar uma babá, uma faxineira, essas coisas. Und ich muss dazu sagen, meine Erfahrung war, meine Mutter hat mich als Kind erzogen, dass ich die Frauen respektiere und gleich behandle. Das ist von meiner Mutter her bei mir in der Erziehung schon passiert. Und alles, was danach passiert ist, muss ich sagen, für mich sehr positiv bis zum heutigen Tag. Ele disse que na criação dele, a mãe dele já passou isso para os filhos, que homens e mulheres têm os mesmos direitos, que não é o homem que sai de casa ou o chefe de casa, mas que a mulher tem o mesmo direito de sair de casa para trabalhar e se evoluir, se desenvolver no contexto. Essa evolução, a mãe dele já passou para ele, e para ele foi normal crescer nesse sistema, respeitando as mulheres, e até hoje ele admira a evolução das mulheres. Ja, ich muss noch dazu sagen, eine kleine Geschichte. Es gab natürlich auch die Frauen, die mit einer Härte die Gleichberechtigung forderten von Männern, wo ich dann gesagt habe, okay, ein schweres Paket mal mit 30 Kilo zu tragen,
sagte die Frau zu mir, trage es. Habe ich gesagt, nein, du bist emanzipiert. Wir haben Gleichberechtigung, trage es selber. Das war eine Emanze, die brutal war. Und darum auch meine Reaktion darauf. Ele conta uma pequena história, porque a emancipação na Alemanha das mulheres foi assim tão forte, às vezes assim com brutalidade, discriminação, podemos até dizer, dos homens, para conseguir realizar os objetivos ou conseguir as leis. Em alguns casos, isso foi demonstrado assim de uma maneira muito incorreta. Então, se as mulheres... Nos casos assim, se as mulheres têm o mesmo direito que os homens, então não precisa o homem estar carregando o saco de cimento. Então uma mulher um dia disse para o Rainer para ele carregar o saco de cimento para ele, mas de maneira muito mal educada. Aí ele respondeu que não, se ela tem o mesmo direito, então ela carrega. Mas isso foi só naquele momento, porque ela foi muito estúpida. Mas a gente respeita muito a liberdade e a emancipação das mulheres, isso é muito bom. E emancipação não é ser melhor que um homem ou ser mais forte que um homem. Emancipação é um direito da mulher de ser como ela é, mulher, e ser respeitada. E vamos escutar, combinando com essa história, uma música de Inedita. Neue Männer braucht das Land. O país precisa de homens novos. É a música que fala isso. Jetzt wird's wild. Die 70er Jahre. Es geht nicht mehr nur um Paragraphen. Es geht um den eigenen Körper der Frau. Mein Bauch gehört mir, wird zum Slogan gegen den Abtreibungsparagraphen 218. Und mittendrin alles schwarzer. Sie war laut, sie war kantig, sie sagte Dinge wie, die Befreiung der Frau ist kein Gnadengeschenk. O-Ton, alles schwarzer. Es geht darum, dass wir eigenständige Menschen sind. Ja, wohl wahr. Gleichzeitig schockte eine junge Frau aus Berlin die Nation mit ihrer Stimme und ihrer Attitüde. Nina Hagen sang über das, was viele dachten, aber niemand so schrill aussprechen wagte. Agora essas coisas estão ficando mais loucas nos anos de 1970. Não se trata mais apenas de leis, mas sim do próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. Se torna o slogan contra o parágrafo 218, a lei do aborto. E bem no meio de tudo isso, vem a mulher que se chama Alice Schwarzer. Ela era barulhenta, ela era muito ousada. Ela dizia coisas como: a liberdade feminina não é uma dádiva da graça. Alice Schwarzer disse uma vez: trata-se de sermos pessoas independentes. Ao mesmo tempo, uma jovem de Berlim chocava a nação com sua voz e sua atitude. Nina Hagen cantava sobre o que muitos pensavam, mas ninguém ousava dizer tão abertamente. Para deixar bem claro, não é a emancipação, não é contra os homens. Emancipação é entender que homens e mulheres são iguais perante as leis, perante o dia a dia. E não existe forte ou fraco. É uma questão de igualdade. E quando a música fala que o país precisa de novos homens, é a reflexão dos homens de aceitar essa nova mulher que quer ser independente, que quer trabalhar, que quer sair. E a Nina Hagen fez essa música, e essa música revolucionou naquela época. Vamos escutar ela. A música é Unbeschreiblich Weiblich, indescritivelmente feminina, Nina Hagen. Ja, das war Nina Hagen. Dieses Lied ging um die Welt. Die 70er Jahre. 1977 wurde dann endlich die Hausfrauenehe gesetzlich abgeschafft. Frauen durften nun offiziell arbeiten, ohne den Gatten, den Ehemann zu fragen. Eine Sensation. Décadas de 70. Em 1977, o casamento de dona de casa foi finalmente abolido por lei. As mulheres agora tinham permissão oficial para trabalhar sem precisar da permissão de seus maridos. Isso foi algo sensacional na Alemanha.
Wir landen im Heute. Die Gesetze sind da, aber die Gehaltszettel, das Gehalt, sprechen eine andere Sprache. Gender Pay Gap, unbezahlte Care-Arbeit. Die Themen sind komplexer geworden. Die Zusammenhänge werden messerscharf analysiert. Emanzipation bedeutet heute auch, die Last zu zeigen. Chegamos aos dias atuais. As leis estão em vigor, mas os contra-cheques contam uma história diferente. Disparidade salarial entre gêneros, trabalho de cuidado não remunerado. As questões se tornaram mais complexas. Essas conexões são analisadas com precisão cirúrgica. Hoje, emancipação também significa reconhecer o fardo. Muitas vezes, os trabalhos das mulheres parecem ser invisíveis para os homens. Isso é uma realidade que ainda hoje acontece, mas, aos poucos, isto vai evoluindo. Agora são 11 horas e 12 minutos. Vamos escutar a música de Sarah Connor. Somos fortes, stark. Onze horas e 16 minutos. Está na hora de pensar no almoço. Para todos aqueles que ainda não almoçaram, que ainda estão sem ideias o que vão almoçar hoje, eu vou passar uma ideia de um lanche para vocês. Esse lanche é bem antigo, bem conhecido na Alemanha. E naquela época que surgiu esse lanche, ele era muito especial porque era feito com abacaxi. E o abacaxi é uma fruta exótica, uma fruta de um país tropical. Então, nem todos conheciam e nem todos tinham acesso a essa fruta tão especial que é o abacaxi, que para nós aqui é uma fruta do dia a dia. Então, a receita é de um lanche, uma ideia rápida e para as mulheres não ficarem horas na cozinha, deixarem as unhas tudo bonitinho para o dia da manhã. Então hoje vai ser a ideia de um lanche. O lanche se chama Toast Hawaii. Olha a cara do Rainer, que ele conhece há muitos anos. De vez em quando a gente ainda faz. O que vocês vão precisar? O pão de sanduíche, você pega uma fatia do pão de sanduíche, passa maionese, coloca uma fatia de presunto cozido por cima, coloca uma fatia de abacaxi, pode ser natural, pode ser de latinha, como você tiver em casa. Cobre com queijo de sua preferência, pode ser mussarela, pode ser queijo prato, o que você quiser. Pode também ser queijo ralado. E por cima você coloca uma cereja. Mas isso é só se você tiver uma cereja, que não vai alterar no gosto nem nada. Aí você coloca no forno e deixa o queijo derreter. Enquanto o queijo derrete, a parte do pão, da fatia, fica bem torradinha. Aí você tira e serve, acompanhando com uma cerveja bem gelada ou um vinho branco. Uma delícia, é um lanche rapidinho e com produtos que geralmente a gente tem na geladeira. Esse é um dos lanches que antigamente, quando vinha visita e não tinha comunicado, que ainda não tinha o hand para ficar toda hora ligando e informando que vai ou não vai, então as pessoas faziam esse lanche rapidinho. E até nos restaurantes está voltando esse lanche tão típico alemão. Claro que hoje em dia o abacaxi é conhecido por todos, logicamente, mas antigamente não era assim. Então era um prato muito especial, uma coisa bem exótica. Gibt es heute Toast Hawaii bei uns? Nein. Não vai ter torrada havaiana hoje na nossa casa. Mas se não tiver outra comida, podemos improvisar. Aber wir können das schnell machen, wenn nichts anderes vorhanden ist. Was meinst du? Claro, können wir machen, ja. Könnten wir tun. Poderíamos fazer, mas antes de nós chegarmos em casa e fazer alguma coisa para o almoço, vamos escutar a próxima seleção musical. É de Max Rabe. Für Frauen ist es kein Problem. Para as mulheres não existem problemas. Wir sind am Ende unserer 60-minütigen Sendung. Die Sendung heute war eine besondere. Sie war zugeschnitten auf den morgigen Tag des Weltfrauentags. Der Weg aus der Vergangenheit in die Gegenwart war in Deutschland. Viele Jahre sind vergangen. Von der ersten Rede im Parlament bis zum modernen Selfmade-Feminismus einer Shirin David. Man ist weit gekommen, aber das Ziel ist
Gleichberechtigung als Selbstverständlichkeit, nicht als täglicher Kampf. O programa de hoje foi especial, elaborado para o Dia Internacional da Mulher, que se celebra amanhã. A jornada do passado ao presente foi longa. Muitos anos se passaram, desde o primeiro discurso no parlamento até o feminismo moderno e autoditada de Shirin David. Percorremos um longo caminho, mas o objetivo é a igualdade como direito adquirido, não como uma luta diária. Tem coisas que têm que ser como são, igualdade. Antes de encerrar o nosso programa, nós vamos escutar mais uma música de Shirin David, que ela fala que as mulheres podem ser, como elas são. Ich darf es. Como o programa é ao vivo, agora são 11 horas e 26 minutos, recebemos uma mensagem da nossa ouvinte, Vera Borges de Agudo. Ela está na escuta do programa e manda um abraço a todas as mulheres pelo dia de amanhã. O recado está dado, Vera. Também ela diz que o irmão dela em Sobradinho está na escuta, o Henrique e a cunhada Miriam. Vamos mandar um abraço para o pessoal lá de Sobradinho que está na escuta do nosso programa. Hoje, programa especial para o Dia das Mulheres de amanhã. Rainer. Ja, das Motto des Weltfrauentags morgen möchte ich kurz noch mal vorlesen. Ja. Rechte, Gerechtigkeit, Handeln. Ja. Aber in eigener Sache noch etwas zum Schmunzeln. Aha. Der Weltmännertag 2026 findet am 3. November statt und widmet sich der Gesundheit und der Vorsorge von Männern. Tolles Motto. Dieses Motto sagt eigentlich alles. Pois é. A campanha internacional das mulheres tem o slogan Direitos, Justiça, Ação para todas as mulheres e as meninas. E o Rainer salientou que também existe o Dia Internacional dos Homens. Sim, Rainer, existe. Dia 3 de novembro de 2026. E você sabe qual é o slogan que eles têm? O moto deles é saúde e prevenção. Mas é importante. Sabe por que eles têm esse slogan? Porque os homens geralmente não vão para consulta. Isso é importante. As mulheres assim, são muito mais delicadas, vão à consulta, se preocupam com o bem-estar. Para você ver que a igualdade é importante. Homens e mulheres têm que estar unidos. Isso é importante. E a mensagem que eu quero deixar antes de encerrar o programa é: evitem a violência, de qualquer forma, contra as mulheres. É o meu pedido ao mundo, internacionalmente, não só aqui em Agudo, não só na Alemanha, mas eu gostaria que as mulheres fossem respeitadas. É só isso que a gente deseja. Respeitar o nosso trabalho, respeitar o nosso existir. Nós não somos invisíveis e não gostamos de violência. É este o meu apelo no final. Muito obrigado, queridos ouvintes, por acompanhar o programa de hoje. Agradecemos os trabalhos técnicos aqui no estúdio de Jonathan Padilha. Muito obrigado, Jonathan. Esperamos encontrar vocês no próximo sábado, nas mesmas ondas, as ondas do coração, na 90.1 da Rádio Agudo. Feliz Dia das Mulheres amanhã para todas nós. Tenham um ótimo final de semana. Ein schönes Wochenende und tschüss. Und nochmal für die Frauen einen wunderschönen Sonntag, Weltfrauentag. Dankeschön. Muito obrigada. Até a próxima semana. Ouvimos Ingrid todos os sábados das 10h30 às 11h30. Um programa onde você pode ouvir histórias, músicas e notícias que celebram a nossa cultura germânica.